sobre as cognições internas errôneas, né? Então, criar diferenciações, manter a estabilidade, abrir-se a oportunidade de fugir de ameaças. Autoconsciência, entender o curso natural da vida, de mudanças constantes. Então, a vida é cheia de mudanças. Nada é igual vai ser há um segundo atrás. Isso é química, biologia, física. Então, entender isso, aceitar essas mudanças, aceitar esse movimento da vida, isso é importante. Porque existe uma estratégia natural de querer aquela paz, aquela situação, aquela zona de conforto. Mas isso é prejudicial porque isso não acontece. Você tem que entender isso. Mas tem que entender também, não é só falar, então a vida é assim, não. Existe um software aqui rodando que vai querer sempre essa paz, que vai querer sempre essa estabilidade. Então, perceber ele é importante, porque se você não perceber, ele vai gerar pensamentos, decisões ou reações baseadas nesse estado de querer essa estabilidade. Então vai gerar frustração, vai gerar tristeza ou raiva às vezes. Então entender que isso vem desse espaço de zona de conforto. E aí você abdica, enfim, toma uma decisão diferente, mas tem que perceber. Sem perceber, fica só blá 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 nosso. Então precisa perceber na prática, ok? Autocontrole, né? Então perceber a frustração, a raiva e saber lidar com essas emoções. É isso. Perceber lidar com isso, mas entender que, tá ali rodando. Vai rodar ali quase sempre, tem que então perceber e entender isso. A motivação, né? Definir um objetivo e persegui-lo independente das circunstâncias. Também saber observar quando não é mais o momento de continuar, né? A motivação vai nos ajudar aos nossos objetivos. Porque, como a gente falou, então tudo está unificado, tem as mudanças e as coisas não acontecem como a gente espera. Essas são as três etapas ou bases do sofrimento, né? Então, as coisas estão sempre mudando, então aquilo que eu desejei não vai me satisfazer mais, ou não vai me completar, ou não vou conseguir daquela maneira, então as coisas estão sempre mudando. Ah, nós estamos unidos e as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero. Basicamente isso. Então isso vai gerar algumas emoções. Então ter esse autocontrole é importante para perceber isso. E nos meus desejos, ter a motivação, que a gente já viu, encontrar o espaço de propósito para que você consiga ter resiliência, porque essas coisas vão acontecer, a impermanência, nada vai acontecer como eu queria, ou da forma que eu queria. Então tem que ter resiliência, essa motivação para onde você ir, e às vezes perceber que aquele já não é o caminho que está aberto para mim mais. Ou, enfim, mas isso não é tão simples de dizer, eu não consigo escrever com beabá. Ah, não, o seu, acho que agora é assim. Agora não, eu acho que você precisa continuar e ter sua motivação. Eu acho que você precisa perceber que já não é mais o momento. Isso é muito sutil. E precisa que você tenha contato com o seu eu, que a gente falou do self, né? Que o self sabe. O self entende isso. Porque às vezes eu posso estar persistindo, mas não é porque eu quero de verdade, ou porque meu self disse, o meu eu de verdade, o meu interior disse, não, não, não é por aí. Aquele sentimento que você não escuta por quê? Porque eu preciso provar algo para o meu amigo. Eu preciso provar algo para minha família. Ou eu fiz uma promessa quando eu tinha 5, 10 anos que eu ia fazer aquilo. Mas não é o momento agora. Enfim, já mudou. Às vezes foi uma promessa que você fez para você com outra situação, com outras circunstâncias. Então entender isso é importante. E ter essa autoconsciência, essa prática de definir o que você quer é importante. Por isso que a autoconsciência é o beabá. Porque a partir dela que você vai definir, isso vem desse espaço. É aqui que está vindo essa emoção, por causa desse desejo, por causa dessa vontade. Mas tem sentido? Não, então abdica. Ok? Ah, E é isso, né? Então é essa motivação para você seguir em frente, porque não, eu acho que é isso aqui que eu quero, é esse aqui que é o meu caminho, então eu vou seguir. Então já não é mais o momento, já passo talvez dar uma adaptada naquela situação. Mas perceber isso conscientemente, tomando as decisões, sem deixar que a emoção continue te influenciando, né? Ou ouvindo a emoção, né? Sem deixar que emoções desnecessárias acabam drenando a sua energia, a sua vontade, aquilo que realmente você quer. Então tem que entender da onde surge da onde surge essa vontade, da onde ela vem, e a partir disso entender as circunstâncias externas também e tomar a sua decisão. Ou seguindo a motivação e realmente indo em frente com resiliência,
ou entendendo que não é o melhor momento de agir. E aqui, a gente tem, por exemplo, histórias, ah, por exemplo, a história da Honda, né. Como é que ele teve a fábrica destruída 2 vezes, ele não conseguiu, enfim, qualquer um poderia pensar: "Ah, não é isso que eu acho que ele foi muito doido de fazer isso". Ou ele poderia ter parado. Enfim, é ele que vai tomar essa decisão. É ele que vai tomar essa decisão, porque é ele que sente, e ele sentiu, ele sabia que era aquilo que ele queria, e ele continuou, teve persistência, motivação. Foi e a Honda virou a enfim, essa grande né, montadora de automóveis que é hoje. Por quê? Por conta da persistência dele. Ele poderia ter pensado lá na hora que: "Não, eu vou desistir disso". Não, mas ele tinha isso claro, né. O dono da Lego também, né, ele tentou várias e várias até conseguir, virou uma referência, né, em termos de brinquedos para crianças. Mas teve outras situações onde não era o momento, a pessoa então realmente mudou o rumo, mudou a direção, quantas vezes a gente já fez isso nas nossas vidas. Mas qual é a importância disso? Ter essa autoconsciência para decidir da onde surge isso, qual que é o momento, qual que é a realmente o que que eu anseio, se realmente eu tenho que seguir na motivação, na resiliência ou se é o momento de modificar, mudar o caminho e ter ajustes, né. Mas para isso você tem que ter claro para você o seu desejo, da onde que vem esse desejo, se é um desejo interno lá do seu self, da sua alma, né, ou se não é talvez um desejo de querer agradar uma pessoa, ou querer mostrar resultados para uma pessoa, para, enfim, ou querer né, aparecer e mostrar que você vai conseguir aquilo, por qual motivo? Tem um propósito ali por trás? Ou não, é só para, né, vingar de alguém? Enfim, existem várias situações que partem desse espaço, e não um espaço saudável, né, não um espaço, eh, eficiente, enfim. Então esse é um ponto, né. Tendências da mente ao negativo, né. Então isso é um software que vai estar rodando ali. Tem que perceber isso. Perceber isso e autoconsciência e autocontrole, modificando, abdicando desses pensamentos também. Então, perceber os pensamentos e padrões a cada instante, então isso é de forma constante. Autocontrole, aceitar e abdicar pensamentos negativos. Perceber, aceitar e mudar o pensamento, né. Você precisa aceitar isso. Aceitar o pensamento. Não de aceitar aquilo que o pensamento negativo está dizendo. Não aceitar que você é inferior. Não aceitar que você não consegue alcançar o que você deseja. Ou não aceitar que. Não, não é isso. É aceitar que existe o pensamento negativo, ponderar, analisar, é um pensamento negativo só. E descartar, abdicar aquele pensamento. A gente fala de 3 por 1, né? Vai ser mais prático. Modifica. Pensa diferente. Relembre um momento importante da sua vida que você conseguiu ter resiliência, motivação, isso vai te dar uma energia diferente. Mas você precisa perceber isso, perceber esse padrão e modificar. Porque se eu percebo o meu pensamento, eu posso modificar. Eu posso questionar ele. Eu posso, né? E esse questionar não é de forma flagelada, esse autocontrole. É algo normal, é algo tranquilo. Perceba que ele está ali. E aquele bonequinho dos filmes, já viu? Geralmente todo filme tem um herói e tem aquele robozinho chato ou aquele carinha tagarela. É aquela mente ali negativa às vezes. Enfim, às vezes ela pode dar uma ideia boa, às vezes não. E aí você, enfim, continuar, seguir em frente. Esse é o ponto, né. Ah, analisar, né, o outro e as suas necessidades, a empatia é algo importante quando você tem um pensamento negativo em relação a outra pessoa também, né. Espera aí, antes de você julgar e tirar uma conclusão, se põe no lugar do outro. Será que realmente o modo como a pessoa falou com você, foi algo proposital? Será que ela não está num estado emocional também ruim? Então, enfim, e parte da premissa: o outro não tem inteligência emocional, não espere que o outro tenha. Porque se ele tivesse inteligência emocional, ele poderia controlar a inteligência a reação dele e não poderia te ofender. Mas ele não tem essa inteligência emocional. Então o que que eu vou fazer? Eu faço o trabalho dele. Ah, talvez ele está numa situação emocional ali, ó, consigo perceber isso. Então, não é pessoal. E você não se ofende com isso, você não se sente, eh, ofendido ou aquilo não repercute no seu emocional. Por quê? Porque você fez o trabalho de inteligência emocional.
Tem que partir dessa premissa. Não espere que o outro tenha inteligência emocional. Talvez ele partiu, ele agiu num estado emocional. Ok, tranquilo. E você consegue lidar melhor com essas emoções, com essas má respostas ou más situações dos outros, ok? Não é o ambiente ideal, a gente já falou sobre isso, né? Então qual que é o ambiente ideal? Que todo mundo tivesse inteligência emocional. Opa, percebi que eu estou emocionado, eu não vou reagir, eu não vou, enfim, causar danos e dores a outros. Beleza, é o ideal, mas não é assim. Mas quando você for vítima, então você precisa ser inteligente para não causar isso nos outros. Por quê? Porque o outro vai sempre lembrar, lembra? Quem apanha, quem bate esquece, mas quem apanha não. Então, a partir disso, você não vai querer causar sofrimento e, enfim, danos aos outros. E quando você for vítima, eu não tenho inteligência emocional. Talvez foi por causa disso. Pronto. Mas talvez não, mas você precisa entender e controlar a sua reação também, para não gerar mais reações ou mais estresse. Ok? Então, mente positiva, tá 3 por 1, mas vamos ser maleáveis. Pensa no oposto, pensa positivo, percebe essa tendência, né, e modifica isso. Mas tem que ter autoconsciência ali por trás, beleza?